A história que eu lhes trago não é uma história feliz, não é uma história de alegria ou de animosidade. É uma história triste, difícil e complicada, mas que não deixa de ser verdade. Essa história não é de uma moça que ela tinha uma jornada com Deus brilhante pela frente. A moça tinha uma paixão, um desejo, uma sede ardente por conhecer a Deus, né? Com uma fé sincera, um interesse genuíno em poder conhecer a Deus. Mas tinha uma coisa na vida dessa moça que não estava bem. E isso fazia com que toda a sua vida com Deus estivesse comprometida. E hoje, nós queremos trazer até você esse despertamento para que nós possamos entender o quão drásticas medidas nós precisamos tomar para que nós possamos ter uma vida verdadeiramente, né, de acordo com a vontade de Deus. Mesmo embora ela tivesse um genuíno interesse de poder conhecer a Deus, de poder se engajar em Jesus, de viver uma vida de piedade e devoção diante da presença do Senhor, o meio e as influências, as amizades na qual ela estava envolvida não ajudavam a ter uma vida dedicada. Assim é como muitas pessoas se encontram hoje em dia, com um grande anseio de poder viver uma vida com Deus, não é? Com uma grande expectativa de ter uma vida verdadeiramente comprometida com a verdade, uma vida, não é, endireitada e alinhada com a vontade de Deus. Mas a maior parte das pessoas não consegue alcançar isso, muitas das vezes é por conta do meio e das influências que atuam na nossa vida. E um dos grandes exemplos que nós encontramos na palavra de Deus é Abraão. Abraão, que era um homem de uma fé tremenda, uma fé gigante. Tanto é que Abraão é por Deus chamado de pai da fé, não obstante também ser chamado de amigo de Deus. Então o nível que Abraão se encontrava era um nível, né, extremamente alto. Mas a gente percebe no enquadramento do Gênesis capítulo de número 12 para Gênesis capítulo de número 13, 14, nós percebemos ali alguma coisa que não estava bem na vida de Abraão. Isso era por conta do seu sobrinho Ló. Sobrinho esse que trazia uma influência não positiva para que Abraão não estivesse alinhado com o seu propósito. E muitas das vezes nós nos encontramos assim com pessoas que em algum momento não nos ajudam a alcançarmos e a vivermos o nosso propósito. Temos amigos, temos pessoas que caminham conosco, que estão do nosso lado, exercem influência sobre nós, mas não nos impuram para o nosso propósito. Assim Abraão estava com Ló. Tanto é que, não é, quando Abraão percebe que em algum momento já não estava a dar, não era possível, tanto ele quanto Ló caminharem juntos, Abraão tomou uma medida, tomou uma decisão que foi extremamente importante na vida dele. Ele corta relações com Ló, ele rompe qualquer afeição, qualquer relação que ele tinha com Ló, ele se separa de Ló. E quando Abraão se separa de Ló, a gente percebe Deus falando com Ló, o que em algum momento pode aqui, nos levar a inferir que o que condicionava Deus de se manifestar na vida de Abraão era por conta da presença de Ló. E aqui nós podemos em algum momento abrir parênteses para nós percebermos que às vezes se Deus não tem espaço de falar, se Deus não tem espaço em algum momento de se manifestar nas nossas vidas, é por conta das influências que atuam sobre as nossas vidas, é por conta de quem está do nosso lado. Enquanto Abraão estava com Ló por perto, Deus não tinha espaço para operar e se manifestar na vida de Ló. Por isso é muito importante nós começarmos aqui a fazer uma retrospectiva, uma introspecção, no sentido de percebermos quais são as pessoas que não devem estar do nosso lado. É muito importante nós, termos o cuidado, com quais são as pessoas que andam conosco. A nossa querida irmã, na qual eu contava aqui a história há pouco tempo, a gente percebe que a razão do seu insucesso na sua vida com Deus, na sua relação com Deus, era por conta das amizades que ela tinha, por conta das pessoas que traziam influência sobre ela. Mesmo embora ela quisesse ter uma vida com Deus, mas por causa dos ambientes em que ela estava envolvida, por causa das pessoas com quem ela andava, por conta das pessoas que andavam com ela, ela não conseguia viver uma vida com Deus, ela não conseguia viver uma vida alinhada com o Senhor. E uma coisa muito importante também que nós podemos perceber na palavra de Deus é aquilo que está escrito em Salmos, capítulo de número 1, versículo 1, que vai dizer Deus que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma frase
não é que é muito conhecida, né, que não é, nós somos a soma das 5 pessoas com as quais nós mais conversamos. Penso, embora seja uma palavra muito difundida, ela é completamente verdadeira. Sim, não é? Nós somos, não é, a soma das 5 pessoas com as quais nós temos mais afinidade, com quem nós mais interagimos, com quem nós mais nos relacionamos. Então, se as pessoas com as quais nós mais nos relacionamos são pessoas que não têm uma vida com Deus, com certeza a tua vida com Deus vai ser comprometida, com certeza a tua jornada de fé, a vida que Deus tem para contigo, o propósito que Deus tem para contigo vai ser comprometido. Então, se nós queremos salvaguardar o propósito que Deus tem para conosco, temos que prestar atenção com quais são as pessoas que andam conosco. Com isso, a mensagem que nós queremos trazer aqui nesse vídeo é: corte toda e qualquer relação com pessoas que em algum momento não te empurram para o propósito. Saia da influência de pessoas que em algum momento não vão te empurrar a ter uma vida com Deus. Só existe 2 possibilidades dentro de uma relação: ou nós influenciamos ou nós somos influenciados. E se a gente percebe que estamos numa relação em que não temos capacidade de influenciar positivamente para que as pessoas ou para que a pessoa venha para uma vida de piedade com Deus, então nós nos afastamos. Isso porque significa que se eu não estou a exercer influência sobre a vida da pessoa, então é a pessoa que vai exercer influência sobre a minha vida. Então é muito importante nós prestarmos atenção com que pessoas nós nos relacionamos, com quem nós conversamos, com quem nós andamos, quais são as pessoas com as quais nós mais passamos tempo. E termino aqui com o versículo de Hebreus, capítulo número 12, versículo 1 e 2, onde vai dizer a palavra de Deus que nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas, por isso corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em algum momento vai dizer o texto que importa nós, nos apartarmos, dos embaraços e do pecado que tão de perto nos rodeia. Tem pessoas que certamente são, sim, um embaraço. Tem pessoas que na tua vida com Deus são um embaraço. Então procure identificar quais são esses embaraços, quais são esses encostos, e a gente poder eliminar para que possamos ter uma vida com Deus, não é uma vida genuína e verdadeira, avivada com Deus. Não se prive da graça de Deus por causa de relações ilícitas. Não se prive da graça de Deus por causa de amizades que não agregam valor positivo, que não agregam substancialmente, para que você possa viver o propósito de Deus. Não sabote a tua vida com Deus por causa de amizades e relações que não te convêm. Então, sim, seja como Abraão, tome a atitude de cortar relações. Seja radical. Diga: olha, a partir de hoje em diante eu não quero mais nada contigo. A partir de hoje em diante não é nada contra você, mas para aquilo que eu quero viver com meu Deus, para a minha relação com Deus, eu prefiro que a gente dê um basta. Eu preciso que a gente dê um tempo. Às vezes é importante nós fazermos isso até com as pessoas com as quais nós nos relacionamos amorosamente. Lembro-me, sim, de uma moça que em algum momento estava num relacionamento com uma pessoa que não partilhava da mesma fé. E a vida daquela moça estava completamente arruinada, até o dia que ela tomou a decisão de romper com aquela relação. E ela radicalmente se posicionou dizendo que, olha, eu quero viver uma vida com Deus. E quando a moça tomou essa decisão, a sua vida foi literalmente transformada. Ela começou a viver uma experiência poderosa. A moça se engajou, a moça se mergulhou em Deus com tanta dedicação e afinco. Então, portanto, com isso nós queremos dizer: se afaste de toda relação que não te leva para viver aquilo que Deus chamou para viver. Se afaste de toda e qualquer pessoa que é uma má influência na tua vida. Se aparte das amizades, se aparte das influências. Não é como Paulo diz: não hereis as más conversações corrompem os bons costumes. Os maus amigos corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. As más influências corrompem os bons costumes. Que Deus, rica e poderosamente, possa te abençoar e que você possa se posicionar hoje no sentido de tomar uma decisão de cortar toda e qualquer relação que não agrega positivamente naquilo que é a tua vida e a tua relação com Deus, e se apegue ao propósito de Deus para a tua vida. Corra, conquiste, busque e viva aquilo pelo qual Deus te chamou para viver. Que Deus te abençoe, Esse é o canal Only Jesus. Se você não me conhece, eu me chamo Mimoso Rema, E convidamos você a compartilhar esse vídeo com seus amigos. E coloque aqui nos comentários quais são as medidas que você entende que o Espírito Santo foi ele despertar na medida que você foi
assistindo esse vídeo, coloque aqui nos comentários, não é? E vamos conversar, não é? Partilhe aqui suas dificuldades, não é? Vamos procurar aqui, não é? Juntos encontrar formas práticas de como nós podemos viver uma vida dedicada com Deus. Aqui do lado estarão passando outros vídeos, não é? Que Deus possa rica e poderosamente te abençoar. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e que Deus possa profundamente te abençoar. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Only Jesus. Até a próxima.